No final da primeira temporada e do primeiro livro de Percy Jackson, a gente descobre que Luke Castellan é o ladrão de raios, é o traidor do acampamento meio-sangue, é o servo de Cronos e é quem causou todo o problema. O Luke, um dos personagens mais legais que a galera gosta tanto, que acaba encantando e também enganando quase que todo mundo no primeiro livro, ele teria motivações o suficiente para trair, ou o porquê ele foi o traidor e o ladrão de raios. Esse é o objetivo desse vídeo. Eu vou contar para vocês porque Luke Castellan decidiu trair os deuses olimpianos e iniciar uma nova guerra ali no mundo dos semideuses. Senhoras e senhores, eu sou Rafa Novaes, seja bem-vindo a mais um vídeo. E antes de tudo, se você nunca leu os livros de Percy Jackson e quer ter a chance, a hora é agora, porque eu tô fazendo um sorteio do primeiro livro de Percy Jackson lá no Instagram. O link vai estar no primeiro comentário fixado. É só clicar, é muito fácil de participar. É só você me seguir tanto no Insta quanto aqui no YouTube e comentar quem é o seu pai olimpiano e por quê. Em breve vai sair o sorteio, todas as informações estão lá no Insta, tá na foto do sorteio, a primeira foto, na verdade, fixada lá no perfil, vai ter todas as informações, o dia certinho do sorteio e tudo mais. O sorteio vai ser realizado em live. Bom, esse livro pode ser seu, então não perca tempo, vai lá, comenta e garante. É coisa rápida, assim, é facinho de participar, não precisa ficar marcando um monte de gente, então corre que pode ser que esse livro seja seu. Luke Castellan é filho de Hermes com uma mulher chamada May Castellan. Ele nasceu em 1986 e em 1995, quando ele tinha só 9 anos, ele decide fugir de casa lá em Westport, em Connecticut, por conta da instabilidade mental da mãe dele, causada pela maldição que Hades colocou em cima do oráculo de Delfos, o qual ela tinha tentado se tornar. Que foi? Você não entendeu? Não. Tá tudo bem, essa parte é confusa, eu vou te explicar. Há muito tempo atrás a gente tem a Sibila. Sibila foi uma virgem escolhida para ter o dom da profecia. Apolo, que é o deus das profecias, ele derrotou a cobra Piton e enterrou ela num local. E nesse local a Sibila foi até ele e inalou o veneno da cobra, fazendo com que ela tivesse visões e profecias através disso. Sendo assim, ela foi a grande responsável por fazer a profecia dos três grandes, o que não agradou em nada a Zeus, o que fez com que Hades tentasse a qualquer custo esconder e defender os seus filhos Nico de Ângelo e Bianca de Ângelo. Só que Zeus acabou matando a mãe dos dois, a Maria de Ângelo. E aí, com raiva da Sibila, acreditando que ela foi a responsável por ter feito a profecia que fez com que Zeus tivesse essas atitudes, ele acabou amaldiçoando o oráculo, falando que ela iria permanecer no cargo de oráculo até ela virar pó, que é o que acontece. Por isso que a gente vê ali lá no acampamento meio-sangue aquele monstro, aquela figura toda seca que é o oráculo de Delfos. Aquela na verdade é Sibila no final da sua vida, ainda cumprindo a função de oráculo enquanto ela não vira pó. Só que aí, tentando contornar isso, a May, mãe de Hermes, tentou se tornar oráculo de Delfos, o que deu muito errado e ela acabou entrando em transe, começando a falar com objetos e bonecos feitos de feijão que representavam monstros ali do panteão grego. Além disso, ela começou a colecionar cartas que tinham a ver com Hermes. Inclusive, apesar de ela estar meio lelé da cuca, a May ama muito o Luke, acreditando que um dia ele ainda vai voltar para casa. E é por isso que, mesmo com o Luke por tantos anos fora, todo dia a May faz biscoitos e sanduíches de pasta de amendoim, que era a comida favorita do Luke quando ele tinha 9 anos antes de fugir de casa. Lá em O Último Olimpiano, ela é visitada pelo Percy e pelo Nico, e ela acaba acreditando que o Percy é o Luke. De tempos em tempos, a May ela até acaba tendo algumas visões. Com isso, seus olhos ficam verdes e a sua voz engrossa, mas ela sempre acaba apavorada e nervosa vendo o futuro do seu filho. Mas enfim, voltando, o Luke fugiu quando ele tinha 9 anos. Ele passou 5 anos sozinho fugindo e lutando contra monstros, porque quando ele tinha 14, ele acabou encontrando a Thalia e consequentemente a Annabeth. E aí vocês já sabem o resto da história que eu contei lá no vídeo da história da Annabeth, mas só pra gente retomar, os
três viajaram juntos e acontece que teve um dia que a Talia acabou se machucando e ele precisou voltar para casa da sua mãe, lá em Connecticut, para conseguir um kit de primeiros socorros. E quando ele chegou lá, ele se encontrou com Hermes. E segundo a Annabeth, o Luke nunca mais foi o mesmo desde aquele dia. Acontece que quando ele se encontrou com Hermes, ele começou a perguntar pro pai por que ele nunca tinha aparecido quando o Luke estava rezando para ele, pedindo ajuda por conta da sua mãe. E o Hermes falou que ele não podia interferir por conta do destino do Luke. Mas aí o Luke ficou meio, pô, tenho bola de cristal para saber qual que é meu destino? Por quê? E aí o Hermes simplesmente falou que ele não podia revelar, ele não ia revelar, mas a gente que já leu os livros, já sabe de tudo, sabe exatamente qual que é o destino do Luke, mas o Luke nessa época não sabia. Então, assim, o Hermes estava achando que o Luke era o quê? Charada pra sair decifrando enigma? Mas enfim, desde então o Luke ele sempre estava agindo como se ele precisasse provar alguma coisa, o que acabou metendo ele em vários problemas, fazendo com que ele sempre fosse atrás de briga, não importa o monstro, e ele começou a agir bem diferente. Nesse meio tempo eles se encontraram com as caçadoras de Ártemis, e elas convidaram a Talia a se unir à caçada, e ela não quis por conta do Luke e da Annabeth, mas aí a Zoe, doce amarga, acaba falando pra ela que é o seguinte: você pode até querer ficar com o Luke e com a Annabeth, mas o Luke vai te decepcionar e muito. E aí, como eu disse lá no vídeo da Annabeth, eles se encontram com Grover, eles vão seguindo ali a aventura, acontece várias coisas, e quando eles estão prestes a chegar no acampamento meio sangue, a Talia se sacrifica para que o Grover, a Annabeth e o Luke conseguissem chegar até o acampamento. No último segundo ela é transformada em uma árvore por Zeus, e desde então o Luke começou a viver lá no acampamento meio sangue todos os anos, mas a partir daí ele sempre começou a pender ao lado da escuridão. Mas aí, falando um pouquinho da Talia, existe uma teoria e alguns indícios que a Talia e o Luke tiveram um certo relacionamento, não diria exatamente um relacionamento, mas eles se gostavam ali, tinha uma certa intimidade entre os dois, porque já foi sugerido que a Talia e o Luke tiveram um passado romântico. Esse foi o verdadeiro motivo dela não querer se unir às caçadoras de Ártemis, porque ela disse pra Zoe que não ia deixar o Luke pra trás, e ela já chegou até a dar um beijinho na bochecha do Luke lá quando a gente tá vendo os contos do livro Arquivos de Semideuses. Mas obviamente esse relacionamento com a Talia foi afetado depois que ele traiu o acampamento meio sangue no final do Ladrão de Raios, no final dessa temporada, e também durante o Mar de Monstro, onde ele simplesmente envenena a árvore da Talia. Na Maldição de Titã a gente tem simplesmente a luta entre a Talia e o Luke, e o Percy nota que depois dessa luta a Talia tava chorando, e ela fala que desde quando ela começou a viajar com o Luke e com a Annabeth, ela nunca mais conheceu a paz. Mas consequentemente a gente tem aqui o outro lado da moeda, porque uma das razões do Luke decidir trair o acampamento meio sangue é que ele acreditava que era o que a Talia queria. Isso porque o Luke nunca acreditou no fato de que a Talia ela foi salva pelo seu pai. Ele acredita que ser transformada numa árvore não é ser salva, então Zeus não a salvou quando ela mais precisava. E isso é comentado inclusive no último episódio da série de Percy Jackson, quando o Percy fala da Talia ali e o Luke fala que Zeus não a salvou ela virou uma árvore. Mas quando a Talia voltou a vida, o Luke já estava mergulhado de cabeça ali no lado de Cronos, então nem tinha como ele voltar, desfazer as suas ações. Mas depois que o Luke se sacrifica para tentar parar Cronos, a gente não sabe qual que é o pensamento da Talia ali, se ela aprova, se ela perdoa o garoto. A gente só sabe que ela mantém lá no chalé de Zeus uma foto dela, uma foto do Luke e uma foto da Annabeth. E apesar de tudo, apesar da traição do Luke e tudo mais, ela nunca removeu aquelas fotos da parede. Então assim, os dois tiveram um relacionamento? Há indícios que sim, eles se gostavam? Também há indícios que sim, mas não é nada exatamente comprovado. O que é comprovado é a queda do Luke, porque voltando na história dele, tudo começou quando, depois de alguns anos no acampamento meio sangue, quando ele tinha 17 anos, Hermes se encontrou
encontrou com o filho. E aí ele ofereceu uma missão pro Luke, capturar o pomo de ouro lá no Jardim das Hesperides. Eu não lembro se isso foi comentado lá no final do livro do Ladrão de Raios ou no final da temporada de Percy Jackson, mas eu sei que apesar do Luke ter ficado muito feliz de receber uma missão, logo depois ele começou a se questionar do porquê ele tá fazendo isso, se era exatamente a mesma missão que Hércules recebeu. Por que ele ia fazer uma missão que já foi feita por outro herói? Ainda assim, ele foi e fracassou. Ele acabou sendo arranhado pelo dragão que fica ali protegendo a árvore, que é o Ladão. E é assim que ele ganhou aquela cicatriz no rosto. Apesar de ter fracassado, ele voltou pro acampamento Meio-Sangue e ele foi tratado até que bem pelos campistas, mas ele sentia que eles olhavam o Luke com um certo olhar de piedade e o Luke odiava isso. E foi assim que ele começou a guardar rancor pelos Olimpianos. Ele começou a sonhar em derrubar o Olimpo pedra por pedra. Foi aí que, guardando esse rancor, essa escuridão dentro dele, ele dá acesso para que Cronos entre na mente dele, entre nos sonhos dele e convoque ele para roubar o raio mestre de Zeus e também o elmo das trevas lá de Hades. Assim, os dois começariam uma guerra. E aí, durante uma viagem do acampamento Meio-Sangue lá pro Olimpo, durante o solstício de inverno, enquanto tava todo mundo dormindo, o Luke foi e roubou os dois artefatos. E como ele mesmo diz, foi muito fácil, já que pela sua grande arrogância, os deuses do Olimpo têm uma péssima segurança. E aí, Zeus ficou muito bravo e mandou vários dos seus filhos procurarem. Mandou Atena, mandou Ares, Ártemis, enfim. Mas quem conseguiu encontrar o ladrãozinho e o garoto foi o Ares. O Ares e o Luke lutaram e, segundo Luke, ele poderia ter ganhado, mas ele acabou subestimando o Ares e foi derrotado, o que eu duvido muito. E aí, quando o Ares vai dar o golpe final no Luke, ele avisa ao deus que se ele não devolver o raio e o elmo, uma guerra de grande escala iria acontecer. E claro que os olhinhos do deus da guerra brilhou, porque para ele o maior entretenimento que tem é ali gente se batendo, se matando, porque Deus da guerra gosta de guerra. Sendo assim, então, Ares manteve sigilo, deixou o Luke escapar e com isso, por quase ter fracassado na sua missão, Cronos foi bem cruel e começou a punir o garoto com vários pesadelos. Dessa forma, o Luke jurou que ele nunca mais iria falhar novamente. Mas se você parar pra pensar, Percy Jackson apareceu aí e frustrou os planos do garoto, porque o Percy conseguiu recuperar tanto o raio mestre quanto o elmo e já sabe como é, né? Ele entregou, deu tudo certo e o Luke acabou tendo que fugir do acampamento. Daqui pra frente você já sabe a história. Se não sabe, você vai acompanhar nos livros ou nas séries, porque a história do Percy e do Luke, tudo que desenrola, é uma história muito legal. Acho que não vale a pena eu falar aqui, vale a pena eu contar as coisas que acontecem antes do primeiro livro, pra assim a gente ficar sabendo um pouco da história do Luke e entender o porquê que ele quis trair o Olimpo. Ele achava que os deuses olimpianos eram arrogantes, eles não atendiam os desejos dos semideuses, eles faziam o que queriam e causava desgraça. Enfim, é até questionado ali na série que o Percy concorda com algumas ideias do Luke e realmente o Luke não tá totalmente errado. Claro que os métodos dele de trair o Olimpo, incitar uma guerra e colocar a vida de milhões de pessoas em risco, aí sim não é questionável, mas a justificativa dele por odiar os deuses até que tá certo, tanto que o Percy concorda com algumas coisas. O Percy sabe na prática e ele viu como os deuses do Olimpo são babacas, mas incitar uma guerra e trazer de volta uma criatura tão cruel quanto Cronos não é a melhor opção, e sim apenas exigir do Olimpo que eles acabem reclamando seus filhos e fazendo direito às suas coisas. Sendo assim, muito obrigado por terem ficado até aqui. De novo, eu esqueci de pedir like no meio do vídeo, mas tá tudo bem. É que quando a gente fica tão imerso assim, eu acho que pedir um like no meio do vídeo vai quebrar a imersão, então eu prefiro pedir no finalzinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá o like aqui embaixo, clique em gostei, que você me ajuda muito. Eu tenho certeza que o Luke não vai roubar vocês de noite caso vocês deem like, até porque Luke sabe que, mano, se sair nós dois daqui, ó, na mão,
ele perde. Então ele não quer nem arriscar. Ele sabe que se meter com algum inscrito do canal, eu vou atrás pra meter porrada. Então dá o like aqui, se inscreve, comenta aqui embaixo se você gosta do Luke, se você não gosta, se os motivos dele é válido, se não é. E também o que você acha dessa história triste e sofrida do garoto. Pô, ver a mãe à beira da loucura enquanto o pai não faz nada é bem triste. Sendo assim, mais uma vez, obrigado, valeu, falou!